Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito dos ciúmes. E, bom, cada vez que eu venho aqui mostrar um espírito, eu coloco uma imagem horrorosa aí, certo? E, assim, a imagem feia realmente é complicado. Mas lembre-se, pessoal, a gente não precisa ter medo de nenhum tipo desses espíritos demoníacos, ok? Porque o Messias, que o pessoal chama de Jesus Cristo, e o nome hebraico é Yahushua HaMashiach, o Messias, ele deu autoridade pra gente usar o nome dele para expulsar esses demônios todos, certo? Então fica tranquilo aí e saiba que se você tem autoridade, você pode usar a sua autoridade. Só que você não pode estar em pecado, certo? Então resolve os seus problemas aí também. Mas vamos lá, espírito dos ciúmes. O que é o espírito dos ciúmes? De acordo com Números capítulo 5, versículo 14, o ciúmes é um espírito maligno. Aqueles que são possuídos por esse espírito não estão em paz consigo mesmos, olha só, não estão em paz consigo mesmos, nem com seus semelhantes, nem com o Criador Yahweh, e essas atitudes podem romper em agressões verbais por meio de fofocas, insinuações ou calúnias. O espírito de ciúmes, ele não é um espírito só assim, que nem a pessoa fala assim, a mulher tem ciúmes do homem, do marido, etc. Não! Os ciúmes acontecem muitas vezes entre pessoas que em tese deveriam ser amigos, né? Então é uma coisa complicada pra caramba. Olha só, vamos lá, Números capítulo 5, versículo 14. Abre aspas. Se o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes, o homem está com ciúmes da esposa, por ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito dos ciúmes, e de sua mulher ele tiver ciúmes, mesmo ela não se tenha contaminado, e aí segue. Bom, o que é isso aqui? Os israelitas eles tinham uma conduta para quando o espírito dos ciúmes vinha sobre o marido, no caso de uma mulher, para poder cortar a influência dele rapidamente. Que conduta era essa? Funcionava assim. O marido está suspeitando que a mulher dele traiu ele. Ele está complicado. Então, aquilo ali vai ficar corroendo o cara. É o espírito dos ciúmes, vai ficar corroendo ele, certo? Tá estragando a vida dele. Complicado. Ele acha que a mulher dele fez alguma coisa. Ele vai então, se ele está com ciúmes, ele vai com a mulher até o sacerdote. O sacerdote vai dar um líquido para a mulher beber. Um líquido. Se aquele líquido inchar a barriga dela e ter um problema, realmente ali ela cometeu um pecado, né? Ela vai morrer, inclusive. Agora, se ela tomar esse líquido aí e não acontecer nada, aí o sacerdote já avisava o marido, olha, ela não fez nada, isso é coisa da sua cabeça, esquece isso, ok? Tira esse espírito aí da sua vida, ok? Tira isso aí, esquece. Por quê? Porque os israelitas sabiam que tinha que resolver isso o mais rápido possível. Porque o espírito de ciúmes corrói o ser humano. Então tinha que resolver e tinha uma forma de resolver isso rapidamente, certo? Pois bem. Os ciúmes, junto com o orgulho, são alguns dos pecados mais antigos já registrados. Como no caso do anjo rei Léo, conhecido como Hassatan, ou diabo, que foi criado perfeito, ocupava uma das mais altas posições próximas ao Criador Yahweh, até que teve ciúmes de Yahweh. Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 14, diz assim, ó, como caístes do céu, ó rei Léo, filho da manhã uivosa, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Yahweh, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Errado. Olha lá, errado. Até esse aí caiu na história do espírito de ciúmes. Puxa vida, até o anjo, aí no caso que a gente entende hoje como adversário, caiu nisso. Pois bem, e aí ó, pum, fez que nem o rei Saul, né? Foi lá fazer uma coisa totalmente anti-Bíblia, anti-lei do Criador e ó, caiu. É assim que funciona, certo? Bom, aparentemente nem o Hassatan resistiu aos ciúmes, conforme escrito em Provérbios 27, versículo 4. Diz assim, abre aspas, o furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante do ciúme? Quem resistirá diante dos ciúmes? Bom, em Provérbios 6, versículo 34, vemos que os ciúmes gera grande fúria. Olha só, abre aspas.
pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia no dia da vingança. Uau! Uau! Olha só isso aqui em cima, em Provérbios 27. O furor é cruel e a ira é destruidora, mas quem resistirá diante dos ciúmes? E depois em Provérbios de novo, falando o quê? Pois os ciúmes desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia no dia da vingança. Ou seja, por causa de um espírito demoníaco, uma pessoa que tem ciúmes pode tentar destruir um amigo, pode tentar destruir um irmão, um parente, por causa do espírito dos ciúmes. É uma piada. Não é uma piada. Parece uma piada, não parece? Mas não é uma piada. Olha como é terrível isso. O espírito dos ciúmes pode levar até o assassinato se não for repelido. Como no caso de Caim. Né? Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 8. Diz assim: Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a Yahweh. Abel, porém, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou Yahweh para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, teve ciúmes. E descaiu-lhe o semblante. Falou Caim, aí tem 3 pontinhos aqui, tá? Depois eu explico o que tinha aqui nos 3 pontinhos. Falou Caim com seu irmão Abel. E estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Por ciúmes. Por ciúmes. Entre irmãos, não é entre marido e mulher, não, entre próprios irmãos. Imagina entre amigos, então, também acontece. Olha só, ciúmes. O cara ali foi melhor do que eu na aula de matemática, hein? Tá dando uma despertão, hein? Ciúmes, coisa boba. Percebe? Olha só que terrível o negócio. Aqui nesses 3 pontinhos, inclusive, aqui, o Criador fala com Caim, né? Ele fala assim: Caim, presta atenção, o que você vai fazer, hein? Presta atenção aí, né? Ou seja, ainda chama a atenção de Caim, mas ainda Caim vai lá e executa, né? Infelizmente foi lá e executou e matou Abel. Com uma pedrada. Pegou uma pedra gigante, pum, na cabeça de Abel, né? Todo mundo conhece a história. Bom, outro exemplo que ilustra como que o espírito dos ciúmes trabalha é a história de José do Egito, né? Gênesis capítulo 37, versículos de 3 a 4 e versículo 8 diz assim: Israel amava mais José do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aí continua: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente, estavam com ciúmes. Aí depois continua: respondendo-lhe seus irmãos, disse assim: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então o que acontece? Está lá, né, Jacó dando essa túnica colorida aí para o seu filho, José. Bom, José vestia uma túnica de muitas cores, o que marcou pelas tradições como o principal herdeiro da família. Isso diz assim, um dos livros que eu estou lendo sobre isso, né, que eu li na verdade, ele fala sobre essa questão aqui, fala que a túnica multicolorida estava colocando ali José como um principal herdeiro de Jacó. Né? Os seus 10 irmãos mais velhos puderam ver o significado disso, aquela túnica colorida, e tiveram o quê? Ciúmes, ódio e pensamentos de assassinato. Eles se recusaram a ser deixados de lado tão facilmente por seu pai como os legítimos chefes da tribo. Como resultado, se livraram de José, vendendo ele para a primeira caravana que passou. E aí vem a questão da revanche. Né? Revanche é uma outra manifestação do espírito dos ciúmes. É verdade que não é politicamente correto, vamos dizer assim, né? Não deveria ser... Nos dias de hoje a gente tem essa palavra, politicamente correto, esse termo, né? Politicamente correto. Não é politicamente correto o que Jacó fez, né? Ter José como filho favorito. Ele pode fazer isso, mas politicamente, não é politicamente correto aí nos dias de hoje, né? Muitas pessoas pensam dessa forma aí. Mas isso não dava o direito dos seus irmãos brutalizarem ali, né? O José. Veja o que as escrituras nos ensinam sobre a vingança. Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz assim, ó:
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Yahweh, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz Yahweh. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a maravilha de se fazer da maneira que Yahweh nos ensinou. Em vez de ficar ressentido com ciúmes e ódio, deixamos tudo nas mãos do Criador Yahweh e ele resolve, certo? Ele é o vingador. A gente não precisa se vingar de nada, isso aí é algo que a gente deixa para o Criador, certo? Como que o espírito dos ciúmes ganha espaço em nossas vidas? Qual que é a porta? Como é que funciona? Bom, segue aqui alguns trabalhos da carne que poderão gerar grandes problemas nessa questão. Cobiça, inveja, contenda, conflito, ódio, divisão, ciúmes e ressentimentos. Tudo isso aqui vai estar atrelado ao espírito dos ciúmes. São portas, certo? Cobiçar alguma coisa, vai abrir para o espírito dos ciúmes. Invejar alguma coisa, vai abrir para o espírito dos ciúmes entrar. Arrumar conflito, né, ódio, divisão, aí, ressentimentos, tudo isso aí são cicatrizes, portas, fraturas para o espírito dos ciúmes entrar na sua vida, certo? Essas são sementes mortais que crescem em nossas vidas quando não somos cuidadosos. Se elas não são retiradas, incluindo as raízes, remover tudo, irão dominar cada vez mais o indivíduo a cada dia. Cada vez mais o ciumento vai ter mais ódio, mais ódio, mais ódio, mais ódio. Se você, que tem ciúmes, não conseguir remover todas as raízes disso aí, a tendência assim é vamos dizer assim, uma espiral da morte, ok? Coisa bastante horrível. Quando notamos esses sintomas aparecendo em nossas vidas, devemos tomar uma ação antes de perder o controle total. Reze e lembre-se, no próximo módulo a gente vai falar sobre uma reza associada a esse espírito aí para a gente tirar esse espírito da nossa vida, certo? Pois bem, pessoal, a gente termina por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.